Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre maternidade. E eu quero convidar minha querida amiga Bianca Toledo. Olá! Tudo bem? Muito boa Boa noite. noite, glória a Deus por esse nosso encontro, né? Eu acho que nada melhor para um dia que a gente vai falar sobre maternidade, a gente ter um dia corrido, cheio de intercorrências, Com certeza. e Hoje a eu gente tive. está aqui para mostrar, né, que a gente dá conta. A gente dá conta. Esse é o horário assim do dia que toda mãe dá aquela respiradinha assim, né? Tá todo mundo dormindo, e aí você fala assim: "Ah, vou ler um livro, vou orar, vou Vou fazer estudar". minha bike. É essa hora mesmo. E hoje foi um dia assim, né? Eu tive que viajar com o Dave 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ele foi numa orientadora de. E aí, quando voltei, o bebê tava meio agitadinho, né? Aí a Carol que tá me ajudando agora, Bibi. Deixei ela meio que de sobreaviso. E aí o bebê tá gripado e com febre quando eu cheguei. Aí eu até liguei pra Bianca meio assim, né? Ai, Bi, não sei como é que vai ser, porque. Mas aí eu dei banho, troquei. Como é bom os nossos filhos terem rotinas, é nesses dias que a gente vê como a rotina ela é tão valiosa, né? Verdade, verdade. Porque ele seguiu a rotininha dele, mesmo assim, enjoadinho. Claro, agora ele acordou de novo, a Carol foi lá me dar uma força, mas ele pegou e seguiu a rotina, né? O que é muito bom. Mas é, vida de mãe é assim, né? E eu acho que é uma delícia, Vi. Todo mundo fala que depois que os filhos crescem e saem de Isso casa, falta. imagina minha casa com quatro, é uma muvuca. É uma muvuqueira o dia inteiro. E você Eu é sei. super nova, né, Fê? Você tá com quantos anos? Eu tô com 38 anos. Não sou tão Então você é mais novinha nova que assim. eu. É, Bi. É, eu fiz Quantos anos você tá? 40 esse ano. Ê, parabéns, Um parabéns. momento assim de A reflexão. idade da loba, a idade... dizem que é uma idade maravilhosa, né? Dizem que é uma idade É, eu tô que gostando você muito. se apaixona, é? É, a gente se sente muito madura, né? Eu acho que com 40 anos a gente pensa assim, poxa, como que seria se eu tivesse essa maturidade quando eu tinha 20? A gente fica assim, sabe? Tá, Por que que a tá. gente demora tantos anos Hum. pra gente descobrir, acho que, nossa vocação? A gente fala, poxa, realmente é isso que eu quero, é assim que eu gosto. Acho que a gente demora muito para perceber como que a gente gosta da nossa vida, pra gente se valorizar. Eu acho que os 40 é muito É, eu acho, fácil. eu imagino, eu acho que realmente a idade ela ajudou a elevar minha autoestima. Mas eu acho o bom dos 20 aquela impulsividade para as coisas, que ainda mais quando a gente está em Deus, né? A gente tem aquela liberdade de mergulhar nas coisas assim com muita intensidade, com muita paixão. E eu acho que isso é muito gostoso e propício para a idade, né? Eu não fico imaginando eu hoje tendo alguma, né? Então, por exemplo, quando eu me apaixonei pelo meu marido, eu fiz algumas coisas de levar flores, ir na casa dele. Imagina, hoje eu não faria isso nunca, por ninguém, por mais apaixonada que eu estivesse. Né? Então eu acho que na idade cabe esses exageros, assim, É, que é gostoso a gente ter feito, né? Eu sempre pensei assim, sabe? Se tiver que se arrepender de algo, era que fosse melhor me arrepender de algo que eu fiz, não de algo que eu deixei fazer, sabe? Pro bem, né? Não pra besteira, claro. claro. Porque quando a gente E tem o Espírito Santo, né, Fê? Até nos erros a gente aprende, né? muito. Até nas dificuldades ou nas nossas falhas de imaturidade, o Senhor, ele calcula, ele sabe que a gente vai se aperfeiçoar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ele é tão misericordioso, né? Que ele vai transformando a nossa imaturidade em testemunho. Eu acho que a vida toda, né? Eu creio, Sempre, eu sempre, creio que sempre, sempre. E outra, eu acho que a gente está num processo mesmo de aperfeiçoamento, né? Não tem ninguém que veio pronto para essa terra. Eu acho que às vezes as pessoas são muito assim, taxativas. Ai, cometeu um erro, é.
Quem que não cometeu? Eu já errei como mãe, agora hoje nosso tema é maternidade, né? Eu já cometi alguns erros no meu primeiro filho que eu não cometo hoje com o quarto. Mas o meu erro me ensinou, o meu erro me fez me desenvolver, me evoluir, me aperfeiçoar. Então, eles são nossos aliados, né? Eles não são nossos inimigos. E aí eu acho que isso é maravilhoso até para os nossos filhos verem em nós como a gente, como é que a gente encara, como é que a gente lidar com os nossos erros, porque isso também é uma lição de vida para eles, né? Demais, demais. Então vamos começar. Então a gente combinou assim, eu e a Bianca, que eu ia fazer 5 perguntas para ela e ela fazer 5 perguntas para mim sobre maternidade. Uhum. Então eu vou deixar você começar, Bi, depois é a minha vez. Ok. Você acha que a maternidade, na idade mais madura, ela é mais tranquila, assim, das inseguranças, dos medos? Dizem, né? Eu só tenho um, eu não sei. Dizem que no segundo filho, terceiro filho, eu tenho uma amiga que o primeiro filho dela, ela dava banho nele com água mineral. Imagina. Ela fala, gente, Não eu água duvido. para dar banho, de tanto neura, tanto medo que eu tinha de bactéria e tal. Ela falou, poxa, meu segundo filho já é completamente diferente. Como que é para você isso? Realmente eu tive meu primeiro filho, conheci o Douglas com 16 anos, casei com 19. Tive o primeiro filho com 21, a segunda com 23, o terceiro com 35 e o último eu tive nesse ano com 38. Então eu tive várias experiências diferentes, né? Eu acho que o primeiro filho, ele tem também a ansiedade da gente ter certeza que somos boas mães. Então, muito o desenvolvimento do filho, ele precisa testar que você deu certo, que você sabe criar uma criança, que você é boa. Então, tem um pouco dessa ansiedade nossa que a criança acaba percebendo também. Uhum. Eu também falo que o primeiro filho é um balãozinho de ensaio, sabe? E a gente testa tudo com eles, coitados. Eu acho que a Bíblia estava certíssima quando deu uma porção especial para o primogênito, E porque você é a mais velha? eu sou Não, caçula. Eu você fui é caçula. caçula há 11 anos, né? Tenho o Tid, meu irmão mais velho que está Eu morando no achei céu. que o Didi era mais novo que você. Não, eu sempre fui muito madura. Todo mundo achava que eu era mais velha mesmo. Mas o Tid é o mais velho. E aí, nós temos. Tinha época do ano que a gente ficava com 1 ano e meio de diferença e época do ano que a gente ficava com 2, né? Pertinho. Ah. É. E tem o Biel, que depois de 11 anos ele se tornou caçula, né? Que é o meu caçula, que é o caçula da casa, que eu e o Biel nós temos 11 anos de diferença. Então eu fiquei muitos anos reinando aí na posição de caçula até perder o trono. E eu falo que o mais velho, ele realmente tem que receber uma bênção especial, porque o mais velho, ele é um balãozinho de ensaio. A gente testa tudo neles, a gente acerta e erra com eles. E, por outro lado, é um vínculo muito grande, porque é o filho que te tornou mãe. Então, tem essa experiência, essa inexperiência. Já mais velha, ter filhos mais velha, tem a tranquilidade interna, porque o processo todo não é uma novidade. Então eu acho que as ansiedades, os meus medos, as minhas inseguranças, eles estavam todos equacionados, bem resolvidos. Mas por outro lado, tem assim, eu sou uma mãezinha mais cansadinha, sabe, Bi? Para brincar, para correr. E quando eu fui mãe aos 20, eu cansava eles. Eu acho que agora eles me cansam. Muito bom, muito bom. E com relação à sua saúde, o que que você sentiu de diferença? O que que você sente de diferença com relação aos cuidados com a sua saúde, no que diz respeito às mudanças que acontecem na gestação, né? Porque muda muito. E tem mulheres que até deixam de ter filho porque não querem, né? Que o corpo mude, não querem perder a boa forma. Eu imagino você, que passou por 3 gestações. E assim, depois da gestação. Agora 4, né? Depois de cada gestação, você demora para recuperar. Aí quando você consegue recuperar, você fala assim, nossa, graças a Deus, consegui. Aí você. Então, assim,
é um amor muito grande você doar o seu corpo, né? Você doar o seu corpo e falar assim, não, essa minha vocação essa é maior do que a minha vaidade, né? Como que Olha, isso Bia, funciona pra você? eu acho lindo essas mãezinhas que engolem uma azeitona na gravidez, sabe? Eu acho chiquérrimo. Eu admiro, eu acho o máximo, mas não é meu caso, né? Eu dou uma engordadinha assim, sabe? Eu passo dos 15 quilos, eu vou até os 17, e nas minhas duas primeiras engordei até mais. Eu acho que assim, outro dia uma menina me perguntou, né? Ai, eu vou engravidar, vai mudar meu corpo? Vai, vai. Né? Teve aí um vídeo meu, o pessoal polemizou um pouco, porque eu não pude amamentar, e nenhuma das vezes eu tive leite. E aí tem esses, né, essas pessoas, recebi uma crítica, falou, ai, não quis amamentar porque não quis estragar os seios. Eu falei, imagina, quem já emprestou a barriga, o corpo, o que é emprestar o seio, né? É muita infantilidade de pessoas que não tiveram essa experiência na maternidade. Mas eu acho que realmente o corpo muda. Na primeira gravidez, na última semana, não tinha estourado estria na minha barriga a gravidez toda. E uma semana para o Dave nascer, estourou estria na barriga inteira em cima, assim, porque ele chutava muito um ponto único. E aí, onde ele chutava mesmo, assim, saiu estria. Eu chorei, fiquei chateada, claro, né? Fiquei mal. Mas eu acho que tudo são fases. Eu acho que eu já tive a fase de ser a gatinha, a bonitinha, né? Tudo em ordem. E agora eu acho que Agora por você é um. gatona. Isso! Eu acho que agora é uma fase mãe, sabe, Bia? Eu não acho que a gente tem que se descuidar. Eu acho que eu brinco, né? Primeiro para nossa autoestima, para nossa saúde. Esse meu último parto eu tive baixa de várias coisas. Eu fiz um check-upzão. Estava faltando ferro, estava faltando vários hormônios, eu estava com anemia profunda. Eu repus tudo, estou me sentindo muito melhor. Então acho que a gente também precisa cuidar da nossa saúde, porque o bebê suga tudo, né? A natureza ela vai preservar a criança. E ela vai priorizar a criança. Então a gente sai sim com muita necessidade de repor. Eu acho que o cuidado de você fazer um check-up, tomar suas vitaminas, fazer exercício físico, sim, precisa, é necessário, porque o exercício produz hormônio, tudo aquilo que a gente sabe, mas às vezes a gente, né, rejeita aquela vontadinha de se cuidar, não, né? Deu vontade de se cuidar, vai se cuidar, porque É. vai ser importante para você. Eu acho que eu sempre procuro me cuidar, Bi. Até porque também eu fico pensando assim, eu tenho 4 crianças que dependem de mim. Eu não posso me dar o luxo de não cuidar da minha saúde. Eu quero ver eles crescerem, eu quero carregar meus netos no colo, eu quero envelhecer com eles, eu quero estar presente na vida deles. Então eles também são um motivo para eu me cuidar mais, para eu me alimentar bem, para eu fazer boas escolhas. Então eu acho que, claro, né? Vim descobrir agora na quarta gravidez, Bi, que o hormônio da amamentação, ele acaba com a gente, né? Ele deixa flácida, ele é que ajuda na queda do cabelo. Eu não sabia, ninguém conta para a mulherada não deixar de amamentar, né? E aí eu fui conversando com alguns especialistas, mas isso é por causa do hormônio tal. Eu falei, mas que hormônio é esse? É o hormônio que produz leite. Eu falei, prolactina, uma coisa assim. A prolactina, eu falei, ela falou, a gente não conta pra ninguém, né? Porque se a mulherada Pra não souber. gerar uma neura também, Uma né? neura, mas você vê, o próprio hormônio, ele vai interferir no teu corpo, tem questões hormonais por trás. Eu acho que a maior alegria é poder gerar uma vida e Com certeza. se alegre com isso. Não, e o amor de mãe, eu sempre falo, ele supera qualquer experiência, qualquer sensação da vida, né? Então acho que quando você olha para o bebê e sente aquela satisfação, aquele vínculo que é sobrenatural, isso cobre todo e qualquer desconforto que a maternidade vem a gerar, né? Eu tenho mais uma pergunta. Hum. Como que você divide o seu tempo para 4 filhos e para namorar seu marido? Essa pergunta é boa. Eu acho importante não só namorar, mas
alimentar a relação com o marido, né? Tem muitas pessoas que quando tem o bebê acabam entrando numa crise de casamento e o casamento ou entra uma amante no meio dessa história ou o casamento se desfaz porque era uma relação de duas pessoas e chega mais um. Então, quando chega a criança, as coisas se tumultuam dentro da casa. Eu acho que isso é muito natural. Eu acho que a gente precisa ter muita sabedoria na chegada do bebê. Para quê? Primeiro, no meu primeiro filho, eu não queria que ele participasse de poucas coisas, vamos dizer assim, porque eu achava que ele não fazia do jeito certo, porque achava que ele era desajeitado. Então, Eu isso ia foi uma falar isso lição. agora. Às vezes a mãe exclui o marido, né? O filho é só dela. É uma necessidade tão grande da própria maternidade de querer o bebê para ela, que acaba que os filhos são todos da mãe e o marido fica meio que excluído, né? Isso é ruim, isso é péssimo. Eu acho isso um grande erro, porque não importa se der a mamadeira errada. Depois, com o tempo, você vai aprendendo. Se trocar a fralda e vazar um pouquinho, mas a criança está tendo contato com o pai. O pai está gerando aquele vínculo que você gerou na barriga, é a oportunidade dele gerar. Né? E mesmo que seja um pouquinho errado, a criança está recebendo o principal, que é o amor. Às É, vezes, na mão de uma enfermeira, pode ser que esteja perfeito, mas não está recebendo o amor do pai, é. né? E isso nutre muito. Então, eu acho que isso foi um dos pontos, né, que eu fui aprendendo. E eu gosto muito da rotina, Bi. Então, eu acho que assim, é meio que sexta-feira é o nosso dia de namorar, é o dia de sair para jantar, é o dia que a gente fica até mais tarde um pouquinho. E eu me organizo mesmo. Então, eu procuro de sexta, na quinta já dormir mais cedo. Se o bebê dorme à tarde, eu deito, dou uma descansadinha com ele, porque aí eu consigo ficar até mais tarde com meu marido, porque eu sou daquelas companheiras de filme que liga o filme e eu Dó. capoto, é. Então, e é super desagradável. Então, eu me programo para que eu consiga estar ali prestando atenção. Eu deixo o celular completamente de lado para eu poder entrar numa conversa, porque a conversa, as pessoas falam assim, a DR, o diálogo, ele não é assim, vamos conversar, senta, conversa isso. Não, a conversa ele é um fio de meada, que você vai puxando, que você vai conversando. E se você não dá espaço para esse diálogo acontecer, para essa amizade estar sendo cultivada, a intimidade não vem, né? Porque ninguém é feito. Claro, existe o lado físico da intimidade, mas ela é muito, principalmente para a mulher, né? Ela é muito prazerosa quando ela está refletindo uma relação saudável, né? Então eu procuro sempre também estar aprendi com a Bispa Sônia, né? Nunca tá com a roupa da campanha política, tá arrumadinha, né? Ela chama de pijaminho, né? Eu adoro. Minha mãe chama pijama de pijaminho. Tá com um pijaminho bonitinho, novo, né? As peças íntimas novas também, porque ninguém é obrigado, né? Com aquela calcinha velha de guerra. Ai, mas ela é confortável, mas ela é horrorosa. Se joga fora, você nem doa essas coisas. Então eu procuro cultivar, assim. E quando dá, assim, eu dou uma escapadinha, sabe? A gente gosta muito de assistir shows juntos. E aí a gente dá um dia e meio, sabe? A gente vai para uma cidade só nós dois. São coisas assim que eu não exponho, que é muito íntimo, mas que cultivam lembranças deliciosas, porque é o preparativo para ir, então a gente fica na expectativa de ter um momento só nós dois, o estar juntos, mesmo que seja um dia e meio, 2 dias, porque o Douglas é um paizão coruja também, ele me ajuda muito, 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 tanto que agora ele tá pondo o Noah para dormir, porque o Noah não dormiu na hora, né, e ele tá lá, né, e eu acho que depois que você curte, fica aquela lembrança boa, porque pensa só, Bi, você olha para a cara do fulaninho que Deus te deu, da fulaninha, e o que que você lembra? Só da briga, do dia a dia, sabe, daquelas loucuras, isso cansa qualquer um. Você tem que olhar para a pessoa, né, e ter suas boas lembranças, e lembrar o que que fez você se apaixonar, e cultivar esse relacionamento. Às vezes eu me policio, porque eu faço muito home office também, eu trabalho muito no celular também, no WhatsApp eu trabalho muito.
E aí, às vezes, ele tá falando alguma... Isso foi um tapa com luva de pelica que eu tomei da minha filha. Porque eu peguei e falei para ela, olha, quando eu falar com você, você olha na minha cara, eu não vou aceitar mais que você fale comigo olhando para o celular. E ela olhou para mim e ela falou, mas você faz isso comigo sempre. Eu, hã? Mas Eu falei, não percebeu, né? Não reparou. nunca tinha percebido. Só que ela fala, eu sou do tipo assim, me faço ser ouvida. Se eu falo uma vez e a pessoa não ouve, eu falo 10 vezes, eu falo alto, eu entro na frente, eu faço ser ouvida. A minha filha não, ela é muito delicada, Bi. Então ela fala uma vez baixo, ouviu, ouviu, não ouviu, ela sai. E eu não tinha percebido até esse dia que ela falava, eu respondia e ela não requeria a minha atenção. E aquilo passava. Aí liguei essa antena. Então eu liguei essa antena desse dia em diante. A voz da minha família tem que ser mais alta do que todas. Então, quando alguém da minha família fala comigo, eu realmente procuro parar tudo para dar atenção exclusiva e mostrar para eles que eu estou dando a minha atenção para eles, que eu estou dirigindo o meu tempo para eles. E mesmo se eu vou não ter tempo, eu paro, dou atenção para dizer que eu não vou dar tempo. Então eu paro e falo, olha, estou no meio de uma reunião importante, agora a mamãe não pode te atender, mas devo terminar em 1 hora, devo terminar em 40 minutos e eu vou sim atender o que você me pediu, né? Para que eu não esqueça de que eles são uma prioridade. E isso foi algo também sempre que eu, sabe, é uma segurança muito boa, Bi, porque meu pai, na minha infância, meu pai ainda era executivo, meu pai não era pastor ainda, até uns 10 anos. E meu pai trabalhava muito. E na época não existia celular e tal, mas eu ligava muito do orelhão para ele, né, da escola, às vezes eu não conseguia falar com a minha mãe, e era algo muito, eu me sentia muito segura, porque meu pai tinha 5 secretárias e todas sabiam. Se a minha filha me ligar, interrompe tudo que eu vou atendê-la. E eu tinha essa certeza que em qualquer lugar que eu estivesse, e até hoje, Bi, quando ele é a pessoa mais ocupada que eu conheço, é a mais disponível. Porque qualquer hora que eu o chamo, imediatamente ele me responde. Isso Maravilhoso. me, isso me dá muita segurança, sabe? E eu falei, puxa, eu quero passar essa segurança para as crianças também, né? Então acho que isso vale para o marido, né? Para e dá atenção para o teu marido, senão você vira o quê? Vira uma chata, resmungona, reclamona, já tá no sobrepezinho aí, no pós-parto, já tá interditada, quer dizer, ninguém merece, meu Deus do céu. Ninguém merece. Dica de ouro, dica de ouro. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas você já respondeu um pouco dela, que é justamente esse dilema que a gente que é empresária, que é comunicadora, que é pastora, a gente vive essa necessidade de se distribuir de forma saudável, priorizando a família, né? Então eu ia te perguntar sobre essa tua vida como apresentadora, como pastora de igreja local, que a gente sabe que é um trabalho que ninguém imagina, né? A gestão de uma comunidade, não só a gestão das pessoas, mas toda a parte administrativa, que dá tanto trabalho quanto uma empresa, e você conseguir cuidar de tudo isso, saber que você trabalha com a sua imagem, você também precisa estar bem e ainda cuidar de toda Muito. a casa. Para mim, a minha experiência de maternidade é única e continua sendo, porque Deus realmente reservou para mim e para o José coisas fora do normal, assim, e a gente vive o evangelho na prática, assim, a gente no dia a dia é uma coisa muito intensa, porque quando ele nasceu, ele já veio de um milagre, né? Então ele é aquela criança que já nasceu com um testemunho para contar, para dizer assim, gente, ele fala para os amiguinhos dele, ele fala, gente, eu nasci, minha mãe estava morta, e eu sou um milagre. E ele tem essa consciência, assim, sabe? Desde que ele nasceu, eu tava envolvida com aquele ambiente de milagre, aquele ambiente sobrenatural. A gente só falava disso, eu vivia isso. E nosso vínculo foi sendo construído, né? Meu sonho era amamentar, meu sonho era ver o rostinho dele.
eu perdi tudo isso. Mas eu descobri tantas outras coisas, e eu acho que o mais especial de toda essa experiência é a gratidão. De você entender, poxa, eu não amamentei, meu sonho era amamentar, mas não era nem para eu estar aqui, não era nem para eu estar vendo ele crescer. E Deus me deu essa chance, né? Não era para ele ter mãe, chance de estar vendo a vida dele há 9 anos já de milagre, de experiência diária. A maternidade, ela é cheia de momentos assim inesquecíveis. Ontem eu estava botando ele para dormir, eu falei assim, gente, uma coisa boba, a gente na cama, batendo papo, e eu pensei, olha, eu podia estar ganhando um troféu num evento de gala, eu não troco. Eu podia estar no não sei o que, não troco. Que coisa mais boba e mais incrível que é você ficar ali botando ele para dormir. Que delícia, que gostoso. E como isso é bom para ele. Como ele se sente importante de você estar ali e ele falar assim, mãe, ontem ele falou assim, deixa eu dormir com você. Eu falei, filho, você sabe que não pode. Ele falou, então dorme comigo. Eu falei, também não posso. Aí eu entendi, ele na verdade não queria aquele tempo que eu saio do quarto e ele fica ali tentando dormir sozinho. E Uhum. aí eu falei assim, eu vou ficar aqui do seu lado até você dormir. Hum. Aí eu vi que ele ficou tão feliz, ele ficou tão feliz, uma coisa boba, que até na hora que eu fui acordar ele de manhã, ele estava sonhando, olha como marcou ele estava sonhando que eu tinha ido colocar ele para dormir. E aí quando eu Ah. acordei, ele falou assim, mas já? Aí eu falei, como assim, filho? Ai, mãe, você não acredita, tava sonhando que você tava me botando para dormir e aí você nem me Hum. acorda. Aí eu acordei falando, mas já? Você acabou de me colocar para dormir. Que Mas como delícia. foi marcante para ele, falar assim, não, eu vou ficar aqui do seu lado hoje até você dormir. Você não vai ficar naqueles seus 10, 15 minutos que eu deixo ele lá e falo, não, você vai ficar esperando o sono vir, porque senão eu vou ficar a noite toda aqui. E eu falei, não, hoje eu vou ficar com você. Às vezes a gente despreza, né, a beleza de coisas simples, achando que uma babá pode fazer isso, que uma outra, que a televisão pode fazer o filho dormir, que, sei lá, Uhum. internet, uma música, mas a presença, né, o poder da presença de uma mãe é inesquecível. E essas coisas que eu descobri com a maternidade me fizeram entender que a gratidão ela é sempre uma escolha. Você vai ter sempre a opção de pensar no que você não teve ou de pensar em tudo que você ganhou. E essa foi minha decisão desde o início, porque eu conheci ele grande, com 5 meses. Eu só pude tocar nele, ele já tinha 7 meses. E ele é meu único filho, e eu era estéril. Então, assim, você imagina a Hum. expectativa que Era eu essa a minha segunda pergunta. Se a você expectativa sempre quis ser mãe? tenho desde criança. Não Desde sabia que você era criança estéril. eu era. Eu tinha uma endometriose crônica, já tinha feito várias cirurgias e eu não podia ter filho mesmo. E, e assim, já há muitos anos que eu chorava por isso. E eu tive uma experiência muito sobrenatural. Eu estava num culto, orando e de olhos fechados. Uma missionária chegou, tocou meu ventre e falou: Deus manda te dizer que está abrindo a sua madre. E Amém. ele vai alegrar a tua casa. Foi muito sobrenatural. E eu lembro que eu, na época, até pedi perdão para Deus, porque eu já tinha pedido tanto para Hum. engravidar e não conseguia, que eu tinha meio que desistido. E assim, já que Deus não quer. não tá sendo como eu quero, né? Uhum. Vou fazer mais uma faculdade, estava na terceira faculdade fazendo publicidade, enchi minha agenda de compromisso, sabe, assim, eu não preciso disso. E aí Deus me mostrou que às vezes a gente usa a incredulidade como um escudo para não se frustrar. Ah, já que não está sendo do jeito que eu quero, então eu nem quero mais. Só que Deus, ele tem o tempo certo, ele tem o jeito certo. E sempre que ele te diz não, não é agora, ele tá te preparando e te amadurecendo para algo que vai ser perfeito. E eu lembro que eu me arrependi muito naquela época. Eu falei, poxa, eu deixei de acreditar, eu me enchi de compromisso. Eu comecei a criar um monte de justificativa, assim, de businesswoman, assim, não sei o quê, já tô com 30 anos, isso é uma bobagem. E na hora que o Espírito Santo começou a me quebrantar e falou, não, eu vou fazer, volte a clamar,
volte a querer, volte a sonhar. Em 6 meses eu engravidei. Que lindo. Então, quando na minha gestação meu intestino rompeu e eu comecei a vomitar e aconteceu tudo aquilo, foi uma coisa assim, gente, para que Deus me deu um filho então? Entende? Então, eu tinha tudo para transformar isso num problema enorme, numa amargura, numa coisa assim, nossa, mas esse Deus não sabe o que faz, né? Só que a gente estava falando até hoje isso no culto aqui em casa. Assim como a Bíblia fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe os fracos para confundir os... Deus, ele gosta de fazer algo que seja contra a lógica. Porque dessa maneira ele chacoalha todo mundo e fala assim, gente, eu continuo sendo Deus. Faço do jeito que eu quero. Eu gosto de... na hora que vocês pensam que tá tudo sob controle, eu faço diferente. Porque vocês têm a tendência de esquecer que eu sou Deus. E desde o início da história do povo de Deus, basta um pouquinho de bênção, basta um pouquinho de paz, basta um pouquinho de trégua. E o povo já se acha, né? E aí o Senhor tem que pegar e falar assim, peraí, né? Lembra que eu sou o Senhor, a tua vida é minha, os planos são meus. Então, eu falo que Deus ele está sempre me dando a chance de aprender a obedecer, de aprender a me quebrantar, de aprender a ser grata. E eu aprendi primeiro com essa grande experiência e tenho aprendido através de muitas outras, que a maneira de Deus agir é diferente do que a gente às vezes planeja, porque ele gosta de fazer a mais. Aquilo que a gente planejava ainda era muito limitado, ele quer fazer maior. Ele quer fazer ainda de forma surpreendente, para que a glória seja dele. Amém. Às vezes a gente não sabe esperar, né? Porque o tempo da maturação do testemunho, né? Eu estava falando isso hoje também. Quando eu estava enferma, todo mundo, meu Deus, o que será que ela fez de errado? A menina vive na igreja, agora está em coma. Que pecado será que ela cometeu? Tem toda aquela coisa, né? Ai, misericórdia. Eu me lembro, Eu tive um irmão em coma, né? Eu tive um irmão em coma por 7 anos. Você achar que alguém que é ter algum fruto de pecado é falta de maturidade espiritual, né? A gente precisa acreditar que os planos de Deus são perfeitos. Ou então a gente não tem como acreditar que realmente, né? O que deu errado para Jesus e para a cruz? Nada, deu super certo. Era isso aí mesmo, né? Não foi, nada deu errado, né? Esses dias mesmo, uma pessoa chegou para mim e falou, pastora, o que será? Aonde a senhora errou para acontecerem coisas tão difíceis na sua trajetória? E como é que você lidar com essas críticas? As pessoas não entram muito na tua vida, né? Como você cria teu filho. Infelizmente, mas é porque na época do auge, assim, do meu testemunho, eu tinha uma sensação de dívida muito grande com as pessoas, porque todo mundo falava muito pra mim, eu orei por você enquanto você estava em coma, eu orei por você, eu orei por você. E eu tinha uma dívida, uma coisa muito forte, que eu precisei amadurecer para equilibrar. Eu não conseguia dizer não para ninguém, eu não conseguia, eu não tinha vida, eu pregava de domingo a domingo, eu tinha, para você ter uma ideia, eu tinha todos os dias às 6 da manhã, um programa no YouTube de 1 hora, todos os dias de domingo a domingo, e 10 da noite eu tinha 1 hora de leitura bíblica, de domingo a domingo. Isso foram 5 anos sem trégua. E a maternidade ficou como nessa fase? Não, eu vou te contar. Aí, além disso, ainda viajando, com um bebezinho pequeno, meu abdômen tinha uma fístula enorme que vazava suco gástrico, estômago para fora, era uma loucura. Eu falava ainda bem baixinho, porque minha tráqueo atrofiou minha prega vocal. Então, assim, era um negócio que se você falasse assim, gente, a minha família, vou te dizer, falava que eu tava doida. Tipo assim, como que ela acabou de se recuperar e tá pegando um avião com um recém-nascido, com um babá, carrinho recém-nascido, mala, não consegue nem falar direito e tá indo falar de Jesus. Tem muita gente na minha família que não é cristã. Então, assim, uma coisa assim, você tá louca, da onde você tá tirando isso? Assim, desnutrida, fraca,
não sabia nem andar direito ainda, mas eu tinha uma explosão de gratidão dentro de mim, que era uma coisa assim, gente, vocês não estão entendendo, eu tava morta, eu tava num respirador, eu tava, sabe, não dá para explicar. É uma necessidade de falar de Jesus para as pessoas e de servir a Deus que é inacreditável. E a minha visão da realidade como um todo era muito romântica. Uma coisa assim, com um filtro de gratidão eterna num mundo onde não existe maldade. Porque, Uhum, afinal de contas, eu estava morta e eu voltei. As pessoas são incríveis, elas oraram por mim, eu nunca mereci. uhum, Então, eu estava uhum, assim, 100% nesse clima. uhum. Então, eu não tinha filtro. Eu estava assim, o tempo todo compartilhando tudo. Eu não tinha muito vida. A minha vida era ler a palavra. Eu lia a Bíblia 15 horas por dia. Meu Deus. Era um negócio assim, gente, Deus me curou, eu vivo para Ele e acabou. Era 24 horas, palavra, orando em línguas, palavra. Eu acho que essa foi uma maneira também de eu superar tudo que eu passei, porque a Tinha que ser força desse jeito. Eu acho tinha que nesses preso. momentos assim muito profundos, eu também, Bi, numa fase bem difícil assim da nossa vida, eu preferi mergulhar na palavra. Eu orava 7 vezes ao dia, eu li a Bíblia de Ou se não, capa a tira. capa, É, de dezembro a maio, e isso me fez muito bem. O Mais Que Ver nasceu dessa fase, né? Então eu acho que não existe, não existe receita do bolo, mas para alguns momentos, principalmente quem gosta de estar com Deus, né? Quem ama a Deus, ama de verdade, que eu falo, outro dia eu fiz uma reuniãozinha de oficiais, eu falei, eu não vou falar para você vir para a igreja, para você não faltar em escala. Meu filho eu crio lá em casa, né? Agora, eu não sei, eu só quero saber, você ama? Porque quando a gente ama, né, Vi, você se entrega, ninguém precisa me falar. Eu sei que essa minha madrugada eu não vou dormir, por exemplo, né? Ninguém precisa falar você não vai dormir. Eu não vou e ok, né? E vou me doar porque eu amo. Então você se doou porque você estava completamente grata a muito, Deus, principalmente muito. apaixonada a Deus, né? E você voltou naquele primeiro amor É, intenso, né? E ele muito, tende a muito. se equilibrar com os anos, né? Que Sim. acho que veio acontecendo com você, né? Não, porque o que acontece? As pessoas passaram a participar da minha vida de uma forma muito íntima. E isso, a intimidade foi uma coisa que não teve como barrar, porque elas oraram por mim, eu estava em coma. Então elas já se sentiam extremamente parte da minha história. Quando eu voltei, elas viveram a minha volta. Quando eu voltei de cadeira de roda, careca, muda, toda aberta, as pessoas viram as minhas feridas fechando. Era uma coisa, foi muita intimidade. Eu não tinha como tirar as pessoas da minha vida da noite para o dia. As pessoas, assim, se às 6 horas eu tinha o devocional, dava 6h05 eu não tinha entrado, o meu telefone do escritório começava a tocar de gente do mundo inteiro. O que ela tem? Ela tá bem, ela tá doente, ela tá passando mal, por que ela não entrou? Era um negócio assim. E eu não tinha maturidade ainda para equilibrar isso. Então eu vivia para as pessoas. Eu vivia para as pessoas, eu nunca monetizei nada. Meu canal tem 49 milhões de visualização, nunca monetizei. Era um negócio assim, eu não tinha zero visão comercial de nada, zero. Era uma coisa assim. Muito pelo contrário. A minha família, graças a Deus, é uma família de empresários, já na quarta geração, de muita prosperidade. Então, tudo que eu tinha, eu dava para a igreja, eu dava para a obra, eu fazia DVD e doava, fiz livro e doava, eu abri uma editora para fazer meus livros e doava. Era uma coisa assim, gente, eu pensava assim, eu não sei se eu vou. Do mesmo jeito que eu morri da noite para o dia sem saber que eu ia morrer, eu também não sei se hoje é meu último dia. Eu vou falar de Jesus até meu último. Era um negócio assim visceral, sabe? Então, o que eu falei para essa pessoa essa semana? Eu falei assim: olha, eu tenho uma certeza, a minha vida está nas mãos de Deus. Do mesmo jeito que eu sei que estava quando eu entrei em coma. Eu fiz uma oração um dia antes de eu passar mal, e nessa oração eu fiz uma carta para Deus. E eu falei assim: Pai, faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu não estava desviada, mas eu tinha muita atividade dentro da igreja e eu tinha aquela sensação de que as promessas que Deus fazia, que eu ouvia, muitos profetas tinham dito coisas muito fortes sobre mim,
e eu tinha a sensação de que eu não estava colaborando com as profecias. Era como se eu tivesse desalinhada. Eu falava, Senhor, parece que eu... Sabe aquela coisa de Paulo que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, eu faço? Eu tinha essa sensação. Uhum. Eu namorava Uhum. sempre o cara complicado da igreja. Eu, sabe assim, eu falava, Deus, eu não tô conseguindo fazer. Eu era bem nova. Eu falei assim, eu não tô conseguindo. E essa experiência da maternidade te trouxe de volta. Mas, Demais. Bi, quando você estava nessa loucura, eu imagino que a tua convivência com o José não devia ser muito grande. Como é que era esse A dia a minha, a dia minha e como é hoje? a minha convivência era grande, porque assim, eu Era estava grande? o Tá, tempo todo de olho nele. tá. Mas como eu não tinha força física, eu dependia 24 horas de uma babá. Eu não pegava ele no colo. Eu tive uma doença que chama miopatia multifatorial aguda. Eu perdi toda a massa muscular do corpo inteiro. Então atrofiou meu braço e minha perna. Então assim, com 2 aninhos que ele tinha, que eu pude encostar nele, pegar ele no colo e segurar, porque eu perdi a parede abdominal. Então, minha parede abdominal foi reconstruída quando ele tinha 2 anos. Meu Então, Deus. sem abdômen, você não pode pegar peso Não. zero nenhum, porque os meus órgãos eles eram colados na pele. Ai, Então, Bianca. tudo podia dar errado. Só que Então, também você dependia muito de ajuda. muito. Então, eu meio que me acostumei que eu tinha uma pessoa que dava mamar, uma pessoa que dava banho nele, uma pessoa que botava ele para dormir, uma pessoa que às vezes levava até ele no médico para mim. Eu meio que me acostumei que aquela pessoa era os meus braços. Uhum. Eu estava o tempo todo olhando para ele, mas eu não tinha autonomia para falar, não, vamos brincar. Eu não tinha força. Ai, vamos andar. Eu não tinha Meu força. Deus. Vem no colinho da mamãe. Eu não tinha força. Então, assim, tudo que aconteceu com a gente até agora, há pouco tempo, foi tão precioso para mim, porque agora eu tô bem fisicamente. E Uhum. eu peguei ele com todas as minhas forças, assim, e falei, não, ninguém vai me impedir, sabe? Isso aí, agora sou eu. De viver o que é tão precioso e que não é terceirizável. Não é, sabe? Mas eu não deleguei por opção. Não, não. Deleguei por incapacidade. É uma pessoa inválida que tem Necessidade, um né? filho, Pura necessidade. e aí você não tem o que fazer, sabe? Uhum. Mas eu tava o tempo E todo de... hoje você mais saudável, hoje você mais Ah, restaurada. Como é que é essa tua já tem qualidade com quatro Jesus? anos que eu não tenho ninguém em casa. Assim, sou eu e ele. Foi difícil adaptar, né? Porque eu não É, sabia nem é, os remédios que ele tomava, assim, pra ter uma noção. Eu tava o tempo todo de olho nele, mas eu sei. Ixi. eu É tinha. difícil até hoje. Eu com quarto filho, às vezes eu Porém, como erro, eu Bi. não podia também fazer o manual, Uhum. então eu colocava toda a minha energia para cuidar das pessoas, que eu já tinha, sei lá, a minha Cultivado, né? eu tinha virado uma igreja, eu tinha um alcance de 18 milhões de pessoas por dia, era uma coisa assim absurda. Todos os programas de TV começaram a me ligar, o meu livro foi lançado em vários idiomas, foi mais de 1 milhão de livros, o negócio foi tomando uma proporção, e assim, eu fui me dividindo, me dividindo. O José estava sempre do meu lado, assim, então, ele é um anjo, meu filho, porque assim, ele é um. Eu cheguei a viajar, por exemplo, para Europa para ministrar. Ele pequenininho, se eu ia sem babá, quando ele já estava maiorzinho, com 4 anos, e eu não tinha ninguém de confiança, ele ficava no púlpito de mão dada comigo a pregação Oh, meu inteira. Deus Um do sangue, céu. Um um sangue. santo. Que eu não tinha coragem de dar ele na mão de ninguém. Tem foto, assim, eu pregando, e eu pregava muito. Era 1 hora e 2 horas de mensagem, e ele de mãozinha dada comigo. E assim, Deus, sabe? Deus cuidando. Então, aquilo que fugiu do meu controle, eu só posso acreditar que de alguma maneira Deus olhou e falou assim, como ele fez com Jó: olha, eu confio, eu vou deixar você tocar, porque eu vou transformar isso num grande testemunho, numa Amém. grande história, como já fiz outra vez. Eu falei para essa pessoa Amém. que questionou, eu falei, olha, quando eu estava em coma, estava todo mundo questionando.
Quando Deus me curou, e isso se tornou autoridade no mundo espiritual para curar os enfermos, as pessoas falaram, nossa, que bênção, né? Então, as pessoas questionam o testemunho quando ele está no De processo construção, de né? construção. Mas quem está no Senhor tem que ficar firme, porque o nosso Deus Uhum. não muda. Não, E só a gente sabe o que a gente constrói no Senhor. A gente que com é mãe, certeza, principalmente, com né? certeza. Então, eu tenho vivido isso. Eu tô vivendo o momento mais feliz da minha vida. Eu aprendi da pior maneira, mas hoje eu sei o poder da privacidade. Uhum. Como é gostoso você ter a sua vida. Eu não vou salvar Isso o é tão mundo inteiro. importante, Bia. As Eu pessoas não vou perguntam salvar. muito, ai, cadê teu marido? Ele não aparece. Eu falo, gente, meu marido, ele era modelo, ele consagrou a imagem dele para Deus. Quando ele se converteu, ele consagrou. E ele não quer, ele quer ter a intimidade dele, a privacidade dele. Ele fala, Fê, você não sabe como eu adoro. Eu andava na rua, não podia fazer uma compra de supermercado. Eu gosto tanto de ser anônimo. O Ninguém anonimato. sabe quem eu sou. Deus Eu faz entro, eu isso. saio, né? Eu sou um servo de Deus, um pai de família. Então, a exposição ela tem um preço também, né? Claro que a gente entende que faz parte da E a nossa gente missão. perde a mão. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde a mão. E eu aprendi, sabe? Hoje, a minha família ela é protegida, a minha intimidade é protegida, sabe? As pessoas de rede social, não importa, não existe. Eu aprendi isso na terapia. Você sempre vai decepcionar alguém. Sempre, Claro, nem todo. Jesus agrada a todos, né? Escolha não decepcionar a Deus, ao seu marido, os seus filhos, os seus pais. Escolha. Você tem que fazer, você tem que todo dia escolher. Quem eu vou decepcionar hoje? Ah, com certeza não vai ser minha família. Entendeu? Porque a gente vai sempre decepcionar alguém. E às É vezes a gente verdade. tanto agradar as pessoas que a gente decepciona quem mais a gente Exatamente. Mais importa, né? E às vezes a gente está gastando uma energia enorme para agradar uma pessoa que nem vai fazer parte da tua vida no futuro. desconhecidos. E não gastando essa energia toda para agradar a Deus e as pessoas que vão fazer parte da nossa vida para sempre. A vida Cada toda. vez que eu me sinto rejeitada, Bi, por alguma pessoa, mesmo quando eu estou dando o meu melhor como pastora, como bispa, e tem os espíritos, tem os movimentos emocionais, e às vezes as pessoas nos rejeitam e fazem questão de nos rejeitar, inveja, ciúme, sei lá. Eu volto para casa e agrado a minha família, porque aqui não tem, tudo que eu dou para eles volta muitas vezes mais. É tão bom. É o melhor lugar, por isso que eu falo. Eu falo, olha, quando eu abro a porta, eu estou abrindo a porta do céu. Porque é aquele santuário, tem anjos voando aqui, e eu procuro manter dessa maneira. Agora, Bi, você tem desejo de ter mais filhos ou vai ser só o José depois de Eu tudo? Ou tenho. você pode, não pode? Como é que foi Então, esse episódio na tua vida? o que acontece? É lógico que eu morro de vontade, né? Não tem como dizer que não. Eu não sei o que é carregar um bebê, não sei. Se você perguntar pra mim o que é trocar uma fralda, eu não sei. Então, assim, é muito doido. Eu tenho filho, mas eu não. Eu peguei o bonde andando, entendeu? Sou louca pra viver essa coisa que todo mundo fala, ai, mas é tão cansativo, você não imagina, você pegou a parte boa. Mas eu quero a parte difícil, quero acordar de madrugada, quero tudo, eu quero viver isso, né? Então, assim, se eu não tiver naturalmente, eu tenho vontade de adotar, Ai, que delícia. porque eu quero viver isso, sabe? Então, mas eu sonho muito. Os médicos, o que eles falam? Alguns falam assim, olha, os meus médicos mesmo que acompanharam a parte trágica, eles falam assim, Bianca, se você engravidar, me avisa que eu vou mudar de país. Eles falam assim, Adorei. porque assim, sabe, eu tive falência de órgãos, minha barriga é toda costurada, só que os meus órgãos reprodutivos são perfeitos. E até a endometriose sumiu de um ano pra cá. Você está brincando. Sério. Então, eu não sei, cenas dos próximos Jesus, capítulos. vamos orar por isso, né? Agora, Bia, minha última pergunta para você era a seguinte: qual foi o. Eu tenho mais duas, na verdade, que a última para encerrar, que eu quero que você deixe um conselho de mãe.
Mas essa pergunta é assim, qual é um exemplo da tua mãe, algo que você aprendeu na tua casa que você quer repetir e quer que o José carregue, e algo que você de repente via e falava assim, isso eu não quero fazer igual a minha mãe, isso eu quero fazer diferente. Tem alguma coisa assim? Tem, tem. Olha, o que eu mais admiro na minha mãe é que ela é muito bem-humorada. A Ela minha também. Como é bom ter mãe bem-humorada. é muito bom. Ela é super piadista, ela tá o tempo todo fazendo uma gracinha. E assim, é aquela mãe que seus amigos chegam na sua casa e falam, nossa, sua mãe é tão legal, não é? Aí você fala, vem morar aqui em casa. Não, minha mãe é o máximo. Ela é engraçada, inteligente, ela assim, chega chegando. E ela é muito disponível, muito, muito. Eu sei que as mães normalmente são, mas infelizmente algumas não são, não. A minha mãe é aquela que eu sei que, para você ter uma ideia, enquanto eu estava em coma, assim, ela foi a que segurou até o fim, porque assim, falência cardiovascular, falência hepática, falência respiratória, falência digestiva, falência renal. Os médicos falaram, vamos desligar, não tem mais o que fazer. 4 meses de falência múltipla de órgãos, isso não existe. E a minha mãe foi uma guerreira. Ela falou, e ela ainda nem era assim envolvida com igreja. Uau. Ela falava assim, olha, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai curar ela. E eles falavam, olha, se ela voltar, ela não fala, ela não anda, e ela... Então, a minha mãe ela é muito guerreira, Nossa, assim. minha mãe também, Bi. Que mulher guerreira. Eu sou tão privilegiada de, eu falo, olha, de ter a minha mãe como um exemplo. Você sabe que a minha mãe não teve a melhor das relações com a minha avó. Minha avó foi uma mulher serva de Deus, tudo, mas elas tinham sempre assim, a filha mais velha e tal. E eu falo, mãe, como que você é uma mãe incrível, incrível. Como é que você consegue ser essa mãe que cuida, que zela, é incansável, é serva de Deus, sempre tem uma palavra de Deus para colocar. Agora que meus filhos são adolescentes, sabe, Bia, ela vem em casa, ela percebe cada um e deixa uma ministra a vida deles. Quando ela vai embora, eles estão diferentes, eles estão melhores. Eu acho impressionante a gente poder ter mães fortes. Não sabia que a tua mãe também é uma mulher forte, guerreira assim, Bi. Muito, muito. E assim, o que eu não faria, não faço igual, Hum, é porque quando eu era criança, a minha mãe sempre trabalhou no Senado Federal. Eu sou de Brasília, né? Não sei se você sabia. Eu nasci em não. Brasília e minha mãe sempre É, trabalhou no Senado. é. E ela era assim, workaholic total, ela não tinha o conhecimento da palavra, nada disso. E assim, ela trabalhava muito, 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 e eu fui criada por babá, por empregada, com os meus irmãos. Então, assim, Vocês são quantos, Bi? tenho mais 2 irmãos mais velhos, de pai e Ah, mãe. tá, tá. E eu caçula, mas assim, muito sem referência feminina, sem referência de maternidade, porque eu tava no meio de 2 meninos que ficavam brincando de luta o dia inteiro, e eu ficava ali de cobaia, entendeu? Eu era o... O Sparrow dele. Exatamente, entendeu? Então, eu meio que cresci com uma sensação assim de, poxa, ninguém vai me proteger. E isso foi ruim pra mim. Eu tive que me tornar uma mulher muito defensiva, assim, muito forte, muito não, eu me protejo, eu faço, eu me basto. E que eu acho que foi muito por causa disso. A minha mãe também não teve, né? Tá. É, ninguém dá o que não tem, né? Exatamente, ela também não teve. Então, eu sempre me pego pensando nisso. E outra coisa também, a minha mãe, como ela teve uma educação muito rígida, e uma rigidez, eu acho que desequilibrada, extremista, ela meio que foi uma mãe, bicho grilo, assim, minha mãe era uma figura, uma figura. Eu Paz e chegava, amor. Mãezinha, paz e amor. você não tem noção. Eu chegava das baladas, minha mãe ainda estava na balada. Entendeu? Não Então, imagino isso. é, Que figura.
Exatamente. Então, o que acontece? Eu me converti com 16 anos, eu era aquela menina que cresci fazendo tudo que eu queria, eu não tinha limite, eu não tinha não, eu nunca ouvi um não na minha vida. Tudo que eu construí na minha identidade que eu sou hoje, eu construí dentro da igreja com a palavra. Eu Que não tive bênção. nada disso na minha casa. Uau, Então, eu vi os meus irmãos que tiveram problemas gravíssimos por causa disso. Eu imagino. fui uma que me preservei porque fui para a igreja, mas eu tomo um cuidado com José Vitória com relação a regras, a importância da autoridade. Então é isso. Você, Eu, esse não, esse limite, essa não, eu rotina. acho o limite fundamental. Minha compulsão alimentar na idade adulta foi falta de limite. Eu vivi na minha vida muitos problemas por falta de limite na infância. Então, eu tenho um cuidado com isso, eu tenho um zelo pelo limite tão importante. Eu aprendi depois, estudando psicologia, que a Uhum. criança sem limite se torna um adulto sem autocontrole. E isso é Hum, real, isso é. Então, com certeza, isso é um cuidado que eu tenho com ele, que. E o meu filho, importantíssimo. não é porque é meu filho, não, mas ele. Ah, ele é É demais. claro que é porque é teu também, eu Ele é falo muito isso. Eu educado, falo, o muito pessoal fala, ai, mas esse ano o Dave ministrou no acampamento pela primeira vez. Eu não pude ver porque eu estava grávida, né? E eu não podia mais voar, mas foi um ano muito especial esse ano de 2019 para mim, né? Foi o ano que o Dave ministrou a primeira vez, eu tive bebê e tudo. E as pessoas, claro, até eu me emociono, elogiam, puxa, que filho, que como ele é especial, ele é mesmo, Dave é muito especial. Mas ele teve pai e mãe, porque não vem pronto, não. E é né? claro que o chamado, isso aí não tem como a gente querer impor a ninguém, né? Isso está no coração dele mesmo. Mas a criação, a formação, o lapidar dessa pedra preciosa é nossa, né? E E eu acho que envolve muito a trabalho. intenção, a intensidade do limite, ela tem que ser proporcional à intensidade do amor. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. O seu filho, ele se submete naturalmente na medida em que ele tem certeza que você ama ele. Eu concordo. Tem que ser proporcional, tem que ser. Ah, Assim, mas eu acho a que mãe me isso ama, sempre. A minha mãe é assim. É uma mãe muito amorosa, muito. Dá pra ver pelo jeito eu dela. sou Imagina se assim, ela eu é sou com a ovelhinha. extremamente amorosa Só que ela é extremamente rígida. exigente. Eu também sou assim. Aí, às vezes, até o meu marido fala: Fê, você é 880. Eu falo: não. É que quando é para a gente estar relaxado, tá? Agora, regra não tem negociação. Regra é E regra. é pro bem deles, né? A gente Claro, a sabe. criança se sente protegida, se sente amada, se sente segura. E outra coisa, a mãe tem que ser mãe. Tem muita mulher aí que não quer fazer o papel de mãe. Você é Fica amiga, né? disfarçando, fica jogando no celular, fica jogando não sei o que lá, depois fala, ah, ele é assim. Não, ele não é assim. Você que não está educando, porque não existe, a criança é a alma mais pura, é o ser mais perfeito. E eles são espelhos nossos, aí tem que ver o que ele vai refletir. A tua melhor parte ou a tua pior, né? Mas eles são nossos espelhos, não tem jeito, Concordo. né? Criança, não adianta você querer culpar a criança. A criança É, ela é só um é, reflexo do que ela está vivendo em casa, que é um ser perfeito, um ser maravilhoso. A gente não responsabiliza, não é para colocar culpa em cima de ninguém, mas a gente não pode se isentar da responsabilidade da criação. Ela é 100% educação alimentar, educação espiritual, a educação física, a educação moral. São muitas educações. O pessoal tem até pedido muito, sabe, para eu discorrer mais sobre esse assunto. O pessoal eu tem acho pedido muito até para importante. escrever. Mas são várias educações que faz parte, sim, do papel da mãe. E se você não for mãe para orientar o teu filho em todas essas educações, ele vai crescer faltando algumas dessas áreas e vai fazer falta na vida adulta. É Vai. melhor aprender em casa, porque aprender com a vida é mais difícil. É muito mais difícil, né? Então, é melhor se frustrar com não em casa, né? É melhor ter o limite para comer com a mãe, porque é só até aí, né? Não é que está fazendo conta de comida, mas é porque não pode mesmo, né? Então, acho que tudo isso a gente, como mãe, é um trabalho incansável e é aquilo que a palavra diz, né?
inculcando a palavra de Deus. Eu falo que nos nossos desafios do Mais Que Ver, tem um dos desafios que a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. E às vezes chega no livro de Provérbios. Eu falo, gente, eu não posso, porque eu vou fazendo desafio, eu lembro de todas as broncas da minha mãe. Eram todas bíblicas e Provérbios está ali todas as broncas. Eu falei, mãe, se eu for escrever um livro sobre filhos, eu vou escrever as broncas da Bispa Sônia. Foram Maravilhoso ótimas para título, minha As vida. Broncas da... Maravilhoso. Tem que escrever. Ai, ai, Deu Bia, agora. certo, né, Fê? Deu certo. Oh, claro, graças a Deus, graças a Deus. Agora, Bi, para encerrar, conselho que você deixa para as mamães? Ah, nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Nunca faça do seu filho um confidente. Não importa o quanto ele pareça maduro. Não desabafe com o filho, nunca. Seu filho é maduro, seu filho te ama, seu filho é cheio de bons conselhos. Tem mãe que pede conselho para uma criança de 9 anos, de 10 anos, no desespero das suas desilusões, seus problemas, quer desabafar com a criança. Não faça isso. Seu filho não é o seu amiguinho, é seu filho. Sua filha não é sua amiga, é sua filha. Ela pode depois desenvolver uma amizade de filha, mas não é confidente, sabe? A criança, ela tem prazer de mostrar para os coleguinhas quem são os pais dela. Por mais que você tenha condições de mandar o motorista, mandar a van, uma vez na semana vai você buscar na escola. Ele quer mostrar, mãe, eu quero, vai lá me buscar, eu quero que eles vejam quem que é minha mãe. Que legal, Eu não sou certo? filho do motorista. E assim, se a gente parar para observar com um olhar atento, é porque está todo mundo tão apressado, tão ocupado, que não está percebendo, porque a criança, ela mostra, ela comunica no olhar o que ela está precisando, o que ela está querendo, o que ela tá. Olha para o seu Eu filho. tava outro. Isso é fortíssimo, Bi. Olha para o teu filho e enxerga. Eu li outro de uma frase que diz assim: a pressa não é. A pressa é. Como é que é? Ai, não, eu li essa semana num livro. A pressa não não foi o diabo que inventou a pressa é o próprio diabo. O cara escreve isso, sabe? E aquilo foi forte para mim porque eu tive que aprender a ser prática e rápida para dar conta de tudo que eu faço. E às vezes eu sou um pouco apressada. E eu falei, realmente, às vezes a pressa é o próprio diabo, porque às vezes na pressa você gera uma ansiedade, você gera uma impaciência, você E gera um você ímpeto. está tendo um olhar apressado, né? E O você, olhar apressado, ele isso. julga precipitadamente. E às E vezes ele você às vezes não percebe que não, aquela criança está precisando, que aquela criança está precisando de um pouco mais de amor, um pouco mais não. de E se, atenção. e se você parar para observar, às vezes você quer fazer tudo tão perfeito para o teu filho, mas para ele, na verdade, pouco importa se o leite derramou ou não derramou, se o uniforme está amassado ou não. Ele quer, às vezes a gente quer fazer tudo certo e para ficar tudo certo a Para gente fica mostrar que somos boas mães. aí a gente fica irritada, porque não dá conta. Para ele, é melhor que você esteja bem e as coisas estejam bagunçadas do que esteja tudo em ordem e você esteja brava. Então a gente fica assim, pô, É verdade. o que vai marcar ele, na Qual a verdade? lembrança? Qual Então, a eu no outro lembrança dia, que ele vai ter? para encerrar, vou contar uma experiência que eu escrevi e não contei ainda aqui. Eu outro dia levei o Noah na escola e quando chegou na porta da escola, e o Noah, ele é comilãozinho, sabe? Ele tem um prazer de comer e aqui eu que Qual cozinho, ele? então eu também gosto, né? E aí, enfim, eu tô de dieta, tal, sempre me cuidando, mas o Dave e a Carol, eu fui aquela mãe assim, sabe? Eu falava assim, eu brincava com o Tijibi, eu, não sei- a gente, eu e o Tiji, a gente falava assim, a gente não sabe se eles vão ser astronauta, químico, mas magro eles vão ser. A gente falava isso, eu e o Tiji, né? Porque era algo que a gente sofreu os dois na adolescência, a gente queria que as crianças fossem magérrimas. E o Dave e a Carol foi aquela mãe neurótica, só comeram açúcar depois dos 2 anos.
Meu, só legumes, só verduras, e graças a Deus eles têm uma alimentação super saudável. E o Noah, ele já começou a comer doce com um aninho já. Ele começou a comer e as coisas são mais um pouco folgadas com ele. E aí então a gente foi para o Brasil, ele teve assim várias festinhas e comemorações, voltou um pouquinho mais assim, né, bochechudinho. Aí então tô segurando. Quando chegou na porta da escola, ele me abraçou, a gente deu tchau, ele olhou bem no meu olho e falou: tô com tanta saudade de fazer um piquenique juntos, mamãe. E nesse piquenique eu queria que você levasse um bolo daqueles de aniversário. Aí eu falei: mas não é aniversário de ninguém, por que você quer um bolo? Ele falou: sem motivo, só um bolinho. Ele fez assim. E eu saí de lá, fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: não, eu vou então fazer um piquenique hoje. Aí passei no supermercado, comprei 3 tipinhos de fruta, nada demais. Não comprei o bolo inteiro, comprei aquele um pedacinho de bolo só, um iogurte, água. Peguei ele na escola, e o bebê, né, que não tinha o que fazer. Aí vamos fazer o piquenique. Bom, chegou lá, e pensa num piquenique fracassado. Chegou lá, começou a chover, né? ah, O bebê engasgou, se regurgitou todinho, começou a ficar irritado. O Noah derrubou todo o iogurte na mesa, sujou todas as frutas. E eu, ai, Jesus. E aí, no meio disso tudo, ainda o cara que vai pôr o piso na igreja me liga para saber assim, qual é o tamanho do rolo. Eu não sabia informar qual que é o olha, tamanho o do bolo rolo tá do piso da enorme aqui. igreja. Só faltou responder. Aí nessa, o Noah pegou e derrubou a água quando eu tô no telefone também. Aquilo foi me dando um desespero e me deu uma vontade assim de chamar a atenção dele. Falar: pô, que meleca é essa? Não tá vendo o que você tá fazendo? Aí desliguei o telefone, falei, né, me desfiz daquilo. E aí começou e tava chovendo, né? E aquela meleca, iogurte, água, as frutas, tudo pro beleléu. E eu falei: meu Deus, eu tenho duas opções, né? Ficar hiper chateada e dar maior bronca nele e ele gravar que o piquenique foi terrível com a mãe dele, furiosa. Ou então ir correr na chuva com ele, dar risada do iogurte que derramou e ter um plano B e continuar sendo feliz. E foi o que a gente fez. Eu falei para ele: você já correu na chuva? Ele falou: já. Eu não podia correr porque eu estava com o bebê. Eu falei: então corre lá que eu quero ver. Bianchi, imagina uma criança que se divertiu. Ele foi, ele voltou e foi. Eu falei: agora a gente vai ter que comer essas frutas todas mergulhadas no iogurte. E aí, no... ele comeu com gosto, Gui. Vai estar muito mais gostoso. E foi uma delícia. E eu percebi Ele que eu poderia venceu, né? ter tido uma memória terrível, porque eu queria fazer tudo perfeito, e na verdade estava perfeito para ele. E era o que importava. Exatamente, exatamente. E E a assim, noite. às vezes as pessoas pensam, poxa, você faz tudo com tanta sabedoria. Mas muitas vezes não é uma coisa natural. Teve um momento que você teve que decidir, o que eu vou fazer agora? Vou seguir meus hormônios, né? Ou, O meu na sangue sua espanhol. cabeça, você jogar tudo pro alto. Mas as pessoas não sabem o tanto que a gente tem que respirar e Desenvolver. decidir. Tem que decidir, né? Eu vou decidir ter um filho que não é explosivo, porque quando a gente explode, eles se tornam explosivos também. Lá na Uhum. frente ele ficaria um adulto que nada pode dar errado É e graças verdade. a Deus porque a gente pode escolher. É. Vi, adorei a conversa. Ah, O bebê agora dormiu. E Deus abençoe José. Deus obrigada. abençoe esse tempo de maternidade delicioso com você. Até tudo aquilo que Deus tem reservado para você. A minha conversa, a gente marca outros bate-papos. Deus abençoe tua vida, teu ministério. Você é um Amém. milagre vivo que é um testemunho do poder de Deus que ressuscita, de Romanos 8, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivificou o teu corpo através desse Espírito excelente que habita em você, Bi. Obrigada pelo tempo, pela conversa. Deus te use ainda muito mais em Amém. toda a boa obra que Ele te resignou. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Fica com Um Deus. Um beijo. beijo, boa Bom noite. dia. Obrigada.